Que o Senhor nessa manhã nos abençoe e que o Senhor traga também uma bênção sobre o mundo, né? Sobre todos esses problemas que tem, problemas de violência, problemas de desobediência, não é? Das nossas autoridades, falta de amor uns com os outros, que a gente tem visto em muitos países aí, né? Revoltas. O Senhor tenha misericórdia do seu povo. Muito bem, a carta que nós vamos ver hoje é uma das cartas mais extensas dessa carta às 7 igrejas do Apocalipse. E ela traz a mais severa, uma das mais severas exortação. É a carta à igreja em Tiatira. Eu gostaria de começar dizendo assim, ó: o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Nós temos aqui falado de igrejas chamadas ao arrependimento, não é? E a gente deve sempre lembrar assim, ó, quando nós lemos, temos que reler várias vezes algumas passagens que a gente pede aqui, para que Deus também fale ao nosso coração através da sua palavra. Porque Deus também está nos falando a nós. Essa forma como Jesus se revela à igreja é a forma como ele se revela a nós hoje. O que Jesus tem a dizer para a igreja do Brasil nos dias de hoje? O que Jesus tem a dizer para nós com essas cartas nos dias de hoje? Jesus diz, né, o estribilho de Jesus é: eu te conheço, eu conheço o lugar onde tu moras, eu conheço as tuas obras, né? Então ele diz assim, ó, que somente 2 igrejas não foram repreendidas, como nós vimos, mas a igreja de Tiatira foi severamente. Como é que Jesus se apresenta a ela? Ele diz assim, diz aquele, diz assim: o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Os olhos como chama de fogo revelam que Jesus ele nos sonda, não tem nada encoberto aos seus olhos. E seus pés como bronze polido significa que ele está firme, ele sustenta a igreja. Então começa falando dos elogios, né? Que ela é operosa, que ela é amorosa, que ela tem fé, serviço, perseverança, e que as últimas obras dela têm sido melhores que as primeiras. Todavia, ele tem uma coisa contra. Tenho contra ti que toleras Jezabel, a profetisa, segundo o que se lê, que ela seduz a prostituição e ao adultério, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então tinha ali uma igreja que alimentava heresias. E ela dizia também que deveriam conhecer os segredos profundos de Satanás. E aí fica a pergunta, né? Quem é que está falando a igreja? Como é que uma igreja podia admitir uma profetisa que falasse tais heresias? A Bíblia diz que ainda que anjos venham falar uma mensagem, se eles forem contrários à palavra, seja considerado heresia, não é? O que na verdade Jezabel estava propondo era que a igreja obedecesse à sua própria vontade. E quando nós obedecemos à nossa própria vontade, é como se nós voltássemos a Adão. Adão quis fazer a sua vontade, ele desobedeceu a Deus. E quando isto acontece, não é pecado mesmo, né? Então é um convite para servir a si mesmo, servir a sua própria carne. Sobre Jezabel também, sobre o contexto daquela época, essa cidade não era assim tão importante, mas é ali que começaram as agremiações, os grêmios. Então os comerciantes, eles tinham que pertencer a diversos grêmios. E esses grêmios que eles eram obrigados a pertencer, sempre tinham uma celebração, sempre tinham uma festa pagã. E ali eles eram induzidos ao pecado, naquela festa pagã. É daí que surge também a questão do comer comidas sacrificadas a ídolos, né? Paulo diz lá assim, ó, se não importa, então, quando aquelas carnes sacrificadas a ídolos sobrava,
ia para o mercado ser vendido. E quando o cristão ia lá comprar, para ele não, ele só ia comer carne, né? Era carne, alimento. Então ele podia comprar, ele podia comer. A questão é, se outro irmão que fosse fraco visse aquilo ali, mas está comendo carne sacrificada a ídolo, aí sim, deveria deixar por amor ao irmão. Mas se não soubesse, não importava a procedência. Então Jesus nos fala, né, o que torna purificar o alimento. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai, né, da sua boca, o que sai do seu coração. Então é isso que essa profetisa Jezabel propunha, que conhecesse as profundezas das coisas de Satanás. E ela também colocou ali adultério, prostituição dentro da igreja, né? E a igreja acalentava isso, a igreja alimentava esse tipo de coisa. Mas Jesus então diz ali para ela se arrepender. Para ela se arrepender, porque haveria uma grande tribulação e que morreriam também todos os filhos, né? Porque ele sonda mentes e corações e dará a cada um segundo as suas obras. Mas ele diz que em Tiatira tinha também os que não conheceram esse ensino, né? Que essa carga não viria sobre eles. Aí ele diz assim, conserva o que tendes, até que eu venha. E aí fica a promessa que ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro regerás, e reduzirá como se fossem objetos de barro. Eu recebi do meu Pai, eu darei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus. Que nós queiramos conhecer os profundos tesouros escondidos, né? A profundidade de riqueza, de sabedoria de Cristo, e não como ela propunha que era de Satanás. Deem uma olhada na história de Jezabel e vejam como ela levou o rei Acabe a pecar, como ela trouxe essa aliança infeliz, trouxe assim falsos deuses, né? Então Israel adulterou, se prostituiu. Esses deuses, ela inclusive colocava como sacrifício de crianças e coisas horríveis. E ela fez coisas terríveis, né? O profeta Elias que a enfrentou, né? E os maus profetas, eles adoram os maus reis. Disse um pastor que eu pesquisei que maus profetas adoram os maus reis. Que nós possamos também, como diz lá em Jeremias 2,13, se eu não estou enganada, que nós queiramos os mananciais de água viva do Senhor e não os mananciais que nós mesmos construímos, querendo fazer a nossa vontade, né? Querendo agradar o nosso eu e voltarmos lá para o primeiro Adão. Queremos Jesus para a igreja, queremos Jesus para o Brasil, queremos Jesus para o mundo. E uma outra informação que eu trago também é que, por exemplo, a igreja está, alguns autores disseram assim, que a igreja está morrendo na Europa, a igreja está secularizada nos Estados Unidos e no norte da África, onde Agostinho começou a obra dele, também não existe, né? Como ele disse aqui, não existe a igreja. Então a igreja precisa voltar à sã doutrina, voltar a ter esse discernimento daquele que tem os olhos como chama de fogo. Que Deus nos abençoe. Amém.